Olá, bem-vindo a este último domingo do Advento. Vamos dar início a esta nossa catequese especial, a última antes do Santo Natal, uma data muito importante. Estamos concluindo a caminhada bonita do tempo do Advento e hoje somos colocados diante do tema principal de Deus que vem habitar na humanidade. Deus que vem morar no meio dos seus. Esse é o grande tema de hoje que nós queremos aprofundar. Vamos dando início então à nossa catequese, é claro que orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então dar início à nossa catequese de hoje. Você já leu a Palavra de Deus. Hoje então não vou fazer a leitura. Você fez a leitura ou na sua Bíblia, ou na celebração que você participou, ou aqui no post que eu coloquei. E nós vamos então partir diretamente à nossa catequese de hoje, uma catequese forte, bonita. Então eu parto da primeira leitura que nós escutamos há pouco, tirada lá do livro de Samuel. Algumas considerações anteriores que queria fazer para que nós possamos mergulhar nesse tema tão misterioso, bonito e maravilhoso que é a habitação de Deus no meio da humanidade. Deus que vem viver entre nós. Veja, o contexto do nosso tema de hoje é exatamente o projeto de salvação e de vida plena que Deus tem para todos os seus filhos e filhas. A primeira leitura nos traz, lá do livro de Samuel, um contexto muito importante no Antigo Testamento. Nós estamos num momento histórico de formação da identidade de povo, um povo crente no Senhor. O povo tinha decidido instaurar uma monarquia, não foi desejo de Deus, ao contrário, os homens de Deus alertaram muito ao povo sobre os riscos de uma monarquia, mas essa foi a escolha e hoje nós estamos então num período logo depois da coroação de Davi como rei, que foi um grande rei, fez um belíssimo trabalho. Nesse tempo dos reis nós tivemos tanto ótimos reis quanto péssimos reis. Davi se insere no contexto dos maiores reis da história e hoje nós vemos então esse diálogo de Davi com o profeta Natã e uma grande riqueza que surge daqui. Eu quero destacar uma expressão para nós aprofundarmos hoje, já que o tema seria vasto demais para uma catequese só. Veja aquilo que diz o versículo 8 da leitura que nós fizemos do profeta Samuel. Assim fala o Senhor, fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Quero tirar então essas duas expressões. Fui eu que te tirei do pastoreio e estive contigo em toda parte por onde andaste. Davi jamais imaginou que seria rei, ao contrário, ele era o mais simples dos seus muitos irmãos e vivia cuidando de ovelhas no campo, vivia no pastoreio. Deus aqui então afirma que foi ele, o próprio Deus, quem tirou Davi do pastoreio.
Qual é o significado dessa afirmação? Que depois se completa na próxima afirmação: estive contigo por toda parte onde tu andaste. É Deus quem está por detrás de todos os acontecimentos da trajetória humana. É Deus como que aquele fio de ouro que vai costurando a nossa vida, os fatos, a nossa caminhada terrena. Claro que Deus respeita a liberdade humana e Deus faz com que nós colhamos os frutos bons e maus de nossas escolhas, boas ou más. Mas mesmo assim, Deus participa de tudo, está sempre em tudo, muito perto de nós. Certamente já aconteceram fatos na sua vida, como também na minha, que nós não saberíamos explicar, estávamos bem instalados, fazíamos bem aquilo que estávamos fazendo, vivíamos uma situação que nos parecia inclusive de acordo com a vontade de Deus, e hoje não estamos mais lá, estamos em outro lugar. Por quê? Não é acaso. Tantos e tantos fatos, momentos e situações da minha vida e da sua que acontecem totalmente diferente do que a gente planejou e às vezes diferente até do que a própria lógica da vida sugeriria. Onde está então a explicação? Está na ação de Deus. É Deus quem age e abre portas, fecha outras, oferece caminhos, nos tira daqui, nos põe ali, sempre num desígnio de amor. Para nós e para as pessoas com quem nós teremos contato, a quem nós somos enviados como mensageiros e portadores do amor, como Deus é amor. Então essas duas frases, fui eu que te tirei do pastoreio e estive contigo em toda parte por onde andaste, nos trazem a realidade de um Deus próximo, de um Deus que participa da nossa história, de um Deus que nos conhece muito na intimidade, de um Deus que caminha conosco, que não se cansa de nós e que em tudo faz companhia a nós nos nossos dias. Não apenas uma companhia passiva, indiferente, mas veja, estive contigo por toda a parte, exterminei os teus inimigos. Aqui é importante a gente dizer que Deus nos protege, que embora respeite a nossa liberdade, Deus interfere quando pode para fazer com que a gente seja mais feliz, que a gente encontre caminhos melhores do que aqueles que a nossa limitação humana escolhe. É importante também aqui a gente colocar uma questão. Quanto espaço nós damos a Deus? Por que essa questão é tão importante? Porque acabamos de ver que Deus participa da vida humana. Deus caminha conosco, conhece a nossa história, está conosco em toda parte onde nós vamos. Mas Deus só age na medida do espaço que nós lhe abrimos. Quanto mais espaço nós damos a Deus para interferir, no melhor sentido da palavra, na nossa vida, mais Ele vai interferir, mais Ele vai agir. Quanto mais espaço damos às ações de Deus através de nós, em nós, mais Deus age. E o contrário também. Quanto mais caminhamos por conta, quanto mais confiamos apenas nas nossas forças, quanto mais queremos nos guiar só pela nossa cabeça, pela nossa autossuficiência, pela nossa independência, também mais nós afastamos a ação de Deus, mais nós sufocamos a ação de Deus. Então essa é uma dinâmica importante que nós precisamos ter sempre presente. Quanto mais espaço damos a Deus, mais Ele age, porque Deus nunca viola a nossa liberdade. Um outro aspecto dessa leitura que quero destacar vem um pouco mais na frente, já quando, através da boca do profeta Natã, Deus se comunica com Davi. E ele diz: vou preparar um lugar para o meu povo. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor anuncia que te fará uma casa. Vejam, como que o povo interpretou essas palavras, essa profecia
que veio pela boca de Natã. Interpretou como a terra prometida, como Canaã, a terra para onde o povo rumava. Acontece que não é esse o significado definitivo da profecia. Esse lugar que o próprio Deus anuncia que vai preparar para o seu povo é o céu. Este é o nosso lugar. É para lá que nós vamos. É lá que está a casa que o Senhor preparou para nós. E quais são as características da vida no céu? Acabei de ler na palavra de Deus. Não vai mais haver inquietação. Os violentos não vão mais oprimir. A vida será tranquila e na presença do Senhor. Essas são as características do céu para onde nós estamos caminhando e onde nós esperamos chegar. Onde nos precedem os santos, seja aqueles grandes santos, São Francisco, como também aqueles santos anônimos que eu e você conhecemos, que passaram pela nossa vida e que já nos precedem na terra prometida. Ao final da leitura hoje, Deus anuncia a vinda do Salvador, que é seu Filho. Veja como conclui-se a leitura de hoje. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, suscitarei depois de ti um filho teu. É Deus falando com Davi. E confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. O trono será firme para sempre. Veja, Deus anuncia a Davi que virá, depois da morte de Davi, um filho de Davi em quem a realeza será confirmada, e esse filho de Davi será o filho do próprio Senhor. É um anúncio forte de Jesus Cristo, que de fato se insere na descendência do rei Davi, e que é o Filho do próprio Deus, o Senhor, o Altíssimo, Onipotente, e que, como Filho de Deus, veio à humanidade com a realeza nos seus ombros, uma realeza que não é de dominação, mas é de serviço e de salvação, e resgatou a humanidade. Esses eram os aspectos que eu queria destacar da primeira leitura. Passando ao Salmo, que é um belíssimo Salmo, Salmo 88, no qual hoje nós estamos meditando, eu quero destacar uma expressão do Salmo que resume tudo, uma expressão fortíssima. É uma expressão que diz: o amor é garantido para sempre. Que bonito, vou dizer de novo. O amor é garantido para sempre. Esse é o texto do nosso Salmo 88 de hoje. Quero destacar uma questão. Qual é o nosso problema maior de todos? Você sabe qual é o nosso problema maior de todos? É que nós não acreditamos no amor de Deus. Esse é o problema. Nós temos muita dificuldade, em tantas ocasiões, para crer que Deus nos ama. Talvez porque nós tenhamos criado um pensamento religioso que está muito distante da verdade. A religião como um conjunto de regras, de proibições. Hoje em dia, tantas pessoas fora do cristianismo veem a nós cristãos como talvez antiquados, preconceituosos, tantos outros adjetivos que agora não vale a pena aprofundar. Mas, na verdade, no centro de tudo está o fato de que nós ainda não colocamos realmente dentro de nós, ainda não mergulhamos na verdade fundamental de todas. Deus é amor, diz São João, o que significa, na verdade, dizer que Deus nos ama. Deus nos ama. Essa é a nota fundamental, essa é a verdade fundamental da vida e do cristianismo. Mas nós temos dificuldades de crer que Deus nos ama. Ficaríamos chocados e envergonhados se soubéssemos o tamanho do amor de Deus por nós e como é verdadeiro, profundo e incansável este amor. Deus nos ama sempre, também no erro, também no pecado, na dúvida, no desespero,
na tristeza, no cansaço, no afastamento. Deus nos ama em todas as ocasiões, mesmo quando estamos fazendo mal. Claro que Deus não ama o mal praticado, muito menos o pecado, ou o erro, ou a dúvida, ou o desespero, mas ama sempre a pessoa. Sempre, sempre. Eu quero que você se recorde daquela outra frase da Escritura que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Não existe pecado grave o suficiente que afaste de nós o amor de Deus. Não existe dúvida profunda o suficiente que afaste de nós o amor de Deus. Não existe nada, por mais feio, grave, pesado que seja, nada que afaste o amor de Deus por nós. Deus me ama imensamente, Deus te ama imensamente em todas as situações. E o Natal é a festa do amor. De novo, Deus vem ao mundo. De novo, Deus quer nascer na história por amor, para amar cada homem, cada mulher, cada sofrimento, cada drama da humanidade de hoje. Deus nasce de novo neste Natal para que o amor nos conquiste. E ao nos conquistar, nos transforme no melhor que nós podemos ser. E nos converta. Converter, mudar de rumo. Ou seja, neste Natal, Deus vem ao nosso encontro para reajustar a nossa meta para que ela tenha como norte o próprio amor que é Deus. Deus para nós é compromisso, é segurança, é salvação. Na segunda leitura, nós temos duas palavras principais, que são as palavras mistério e conhecimento. Mistério e conhecimento. O que é mistério? Mistério é o que transcende a capacidade racional do ser humano. Mistério é aquele tipo de conhecimento que vai além da compreensão humana. Porém, o que hoje São Paulo nos anuncia no capítulo 16 da Carta aos Romanos é que é possível sim conhecer o mistério, compreender o mistério, como? A partir de uma experiência profunda de fé. Eu tenho aqui atrás de mim, como você pode ver, neste escritório que montei na minha casa desde o início da pandemia, num cômodo que temos aqui, eu tenho 3 imagens. Aquela da cruz, que é a imagem central do cristianismo, neste caso uma cruz de São Francisco, ou a cruz de São Damião, na verdade, foi um presente da minha irmã. Tenho aquele ícone do Santo Sepulcro, né? Aquele ícone do sepulcro vazio, que é de autoria do Kiko Arguello, fundador do Caminho Neocatecumenal. E tenho aqui uma outra imagem, deixa eu ver se eu consigo me mover aqui para que você possa ver, que é a do Pequeno Príncipe, está ali, que é a minha obra literária preferida depois da Bíblia. E preparo então sempre as minhas catequeses e pregações olhando para essas 3 imagens: o sepulcro vazio, a cruz e o Pequeno Príncipe. No livro do Pequeno Príncipe tem uma citação muito pertinente com o nosso tema de hoje, com essa leitura de São Paulo. Diz Exupéry: quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Paulo hoje nos ensina que o mistério de Deus, que é o seu amor, que é a encarnação do amor na história, que é o próprio ser de Deus, é o grande mistério da humanidade. Quem é Deus, qual é a natureza de Deus, quais são as características de Deus, qual é a origem de Deus, qual é a ação de Deus. Esse grande mistério da humanidade, que é Deus, se revela. E se revela nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E no centro da revelação está Jesus Cristo, que é Ele mesmo a revelação encarnada
do mistério divino. Portanto, o mistério é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o amor encarnado que entra na história humana de forma definitiva. Então, o grande mistério é que Deus é amor e que o amor se encarna e vem habitar entre nós. E que nós, pela fé, podemos fazer a experiência do mistério a partir da Sagrada Escritura. É literalmente o que diz Paulo. Aquele, é Deus, aquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora o mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações. Portanto, agora toda a humanidade pode mergulhar, pode conhecer, ainda que em parte pela experiência da fé, o mistério que é Deus. Para quê? Para alcançar a fé. Ou seja, a fé que é tanto, podemos dizer assim, a meta, o objetivo da revelação, como é também o que permite o aprofundamento do conhecimento do mistério. Paulo termina dizendo a ele, único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória. Só Deus é digno de glória e Deus é a fonte da sabedoria. Passemos ao Evangelho. Temos hoje o famosíssimo Evangelho da Anunciação, que não é a música de Alceu Valença, é muito mais do que isso, música que inclusive não é religiosa, viu? Estão cantando por aí nas missas, mas não se pode. Não tem problema nenhum gostar de Alceu Valença, eu até gosto, e gosto dessa canção também. Mas essa canção não é uma canção religiosa e não tem a ver com o Natal, embora, claro, o refrão, de alguma maneira, possa ser transportado para a espera de Jesus Cristo, cujos sinais nós já vemos se manifestando por aí. No Evangelho, então, nós temos esse conhecido relato da Anunciação, conhecido e sempre profundo, sempre temos o que descobrir aqui na Anunciação. Onde é que nós estamos? Isso é importante. Talvez nem todos saibam. Estamos na pequena aldeia de Nazaré, na Galileia, no norte da Palestina. O que isso importa? Importa que para os judeus, essa aldeia, Nazaré, na Galileia, era um lugar longe e esquisito, um lugar estranho. Porque vivia em contato com culturas pagãs, tinha posturas muito heterodoxas, se misturava também com outras culturas e religiões, de modo que os judeus não gostavam, consideravam um lugar esquisito. Por conta da diversidade que ali existia, e inclusive está escrito, né, em textos judeus, textos judaicos religiosos, que de lá não pode vir nada de bom. Então, estamos numa aldeia pobre e ignorada, jamais valorizada em nenhum elemento religioso e que não podia figurar nos desígnios da salvação. Aqui faço uma pausa para apresentar uma lição muito importante para nós. Deus não se submete aos padrões humanos, mesmo religiosos, mas os supera em muito. Deus não está preso às nossas convenções religiosas, às nossas maneiras de enxergar a religião e a própria manifestação de Deus. Deus é livre, livre inclusive de nós, e Deus se manifesta como quer. O Espírito Santo, como nós dizemos, sempre sopra onde quer. Em todos os lugares, tempos, contextos, cenários, culturas e tradições de conhecimento ou religiosas, Deus pode fazer brotar a salvação aos que dela querem se aproximar. Aprofundando um pouquinho a história deste episódio da Anunciação, Maria e José estavam noivos. Naquela época, um casamento judaico tinha duas etapas.
que para nós hoje seriam o noivado, a primeira etapa dos esponsais, onde já existia uma promessa de casamento, inclusive se nascesse um filho, aquele filho era considerado legítimo nesse contexto, um filho dos dois, já durante esse período chamado dos esponsais. Então estavam prometidos um para o outro. O anjo, ao dialogar com Maria, insere Maria na lógica da história da salvação. Primeiro nós temos uma rápida introdução em que se coloca onde nós estamos, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Não era um mero namoro, era mais do que isso, já havia uma promessa de união. José, descendente de Davi, o mesmo Davi, o rei da primeira leitura de Samuel. O anjo então disse, alegra-te, ou ave, na expressão que nós usamos até hoje na oração. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Depois o anjo vai dizer, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Não é? Então nós temos aqui essa expressão da ave, a expressão do cheia de graça e do Senhor é contigo, são as três primeiras expressões, e é sobre elas que eu quero me firmar então. Essa saudação, na linguagem de hoje traduzida como alegra-te, aquele Ave ou Maria, tinha uma conotação solene e que fazia lembrar a expressão do Antigo Testamento, filha de Sião. Depois nós temos essa cheia de graça. Significa, de maneira assim muito simples, que Maria era destinatária do amor de Deus, o amor de Deus estava nela, e também o Espírito Santo, ou seja, o amor de Deus que vivia em Maria faz habitar nela o Espírito Santo. O Senhor é contigo, assegura a assistência de Deus, a presença do Senhor na vida, especialmente na vivência da missão e da vocação a qual o próprio Deus chama. O anjo, então, aqui vamos hoje fazer uma pincelada geral, evidentemente não vou aprofundar a anunciação, porque senão precisaríamos de horas e horas, mas quero apenas situar esse contexto olhando para o Natal que se aproxima. O anjo apresenta a Maria um chamado, uma vocação. Aqui existe um chamado vocacional a Maria, verbalizado pelo anjo. E, como todo chamado, vocacional ou não, exige uma resposta clara e imediata. São dois momentos a resposta de Maria. No primeiro momento, uma aparente objeção. E no segundo momento, o seu sim generoso. Objeção aqui nada tem a ver com resistência ou com recusa, mas é sim um ato de humildade. Por quê? Porque é o reconhecimento da própria pequenez diante da grandeza do projeto que Deus apresenta. Então, quando Maria apresenta essa aparente objeção, que está sintetizada primeiro na perturbação, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação, e depois, mais para frente, Maria perguntou ao anjo, como, se eu não conheço homem algum? Essa aparente objeção, portanto, nada tem de resistência. Na verdade, ao contrário, ela já antecipa o sim, porque Maria, ao perguntar como, e não ao apresentar uma outra expressão qualquer, na verdade já está assumindo que se realizará aquilo. Ela se preocupa com o como, não com o se. Maria, em momento algum, duvida dessa notícia trazida pelo anjo. Ao perguntar como, Maria não duvida do poder de Deus, mas desde logo já deixa ver que ela crê. Desde o primeiro instante, mesmo com a loucura que é aquilo que o anjo está narrando. Maria, então, humildemente reconhece a própria pequenez, a própria fragilidade diante da grandeza de Deus e do chamado que ele faz. E a essa limitação humana, o anjo responde com o Espírito Santo. Aqui está a chave. É o Espírito Santo quem efetivamente faz acontecer, cabendo ao ser humano a abertura
a sua ação, a abertura generosa à vontade de Deus. Portanto, o que nós temos aqui? Na fragilidade humana, aberta à força de Deus e à ação do Espírito Santo, é que a grande obra da salvação se realiza. Agora veja, não se aplica apenas a esse grande fato da encarnação do Verbo de Deus no seio de Maria. Se aplica a mim e a você, a cada pessoa. Essa frase que acabei de dizer, e agora repito, é para mim e para você. Na fragilidade humana, eu e você somos frágeis, aberta. Portanto, somos convidados a abrir-nos à força de Deus e à ação do Espírito Santo, é que a obra da salvação acontece. A minha salvação, a sua salvação só acontece na medida do reconhecimento da nossa fragilidade e da abertura à ação de Deus e à condução do Espírito Santo da nossa própria vida. A resposta de Maria, então, é um sonoro sim, que, na verdade, ela nem usa a palavra sim. Maria dá um imperativo: faça-se, faça-se, faça-se em mim conforme a tua palavra. Faça-se. Eu acho muito forte recordar um outro faça-se. A origem de tudo, a primeira palavra de Deus, fiat lux, faça-se a luz. Naquele primeiro faça-se que sai da boca de Deus, temos a origem de tudo. Agora, neste novo faça-se de Maria, que é humana, é a humanidade que responde a Deus faça-se. E neste novo faça-se de Deus, a humanidade ganha a luz. Muito maior do que aquela primeira na origem do universo, agora essa segunda é a grande e verdadeira luz do mundo, luz dos homens e mulheres. Então o faça-se de Deus no início da história, que gera tudo, gera a luz que ilumina a terra, e agora o faça-se de Maria, a ação de Deus, que faz brotar a verdadeira luz que salva o mundo. Serva, serva. Esse serva, eis aqui a serva do Senhor, significa uma posição de acolhida total à escolha de Deus. Quero também comentar o seguinte: olhe para essa situação de Maria de uma forma bem prática. Maria era uma jovem, apaixonada, próxima do seu casamento, cheia de planos e sonhos, seu marido, sua casa, os filhos que viriam, o trabalho que seria mais próspero, a estabilidade tão sonhada, enfim, como uma jovem mulher com seu amado preparando o seu casamento, vem este anjo e muda tudo. Maria sabe que a partir daquele momento nada mais permaneceria, nada. Todos os seus sonhos iam por água abaixo naquele momento. Todos os seus projetos ruiriam. Se ela dissesse sim àquele anjo, aquele chamado que o anjo trazia vindo do próprio Deus, nada mais que Maria tinha planejado faria sentido, nada mais poderia ser realizado. Aqui era uma negação total daquilo que ela tinha planejado como vida. E ela diz um sim pronto. Pronto. Por quê? Ela tem essa coragem? Porque ela sabe em quem ela acreditou. Ela confia em Deus. Ela sabe que o perder tudo em Deus é ganhar tudo. Ela sabe que deixar desmoronarem os seus sonhos para fazer a vontade de Deus seria a edificação de sonhos muito maiores. Maria nunca duvidou que valia a pena deixar tudo por Deus, trocar os próprios planos pelos planos de Deus. Está aí a resposta. A sua certeza e a sua generosidade salvaram o mundo. O último tópico que eu quero aprofundar hoje é justamente o fato de que esse anúncio que nós temos hoje no Evangelho é o anúncio da encarnação. A encarnação de Deus na história. Deus se encarna, vira gente
e entra de vez na história humana. No Natal, que é o momento do nascimento, é o momento da geração à luz da encarnação, Deus efetivamente entra no mundo de um modo definitivo, irreversível. Emanuel, Emanuel, o Deus conosco. O nome de Deus agora será a sua missão. A palavra Emanuel, que significa Deus conosco e se torna o novo nome de Deus, é a sua missão. Deus vem para o meio de nós. Desde o surgimento da filosofia, lá na Grécia, com Platão, nós temos uma frase, que é uma frase de Platão, que é: um Deus não pode se misturar com os homens. Tantos e tantos e tantos séculos depois, Jesus Cristo vem ao mundo para romper completamente com essa lógica. Jesus se mistura completamente aos homens, mas ainda nasce do ventre de uma mulher, vive todas as condições, circunstâncias da humanidade. Jesus nasce de uma mulher pobre, periférico, trabalhador. O Natal vem para extinguir a distância entre Deus e os homens. Deus não está mais lá longe, onde ninguém sabe onde é, com uma distância infinita entre eu, pobre pecador, e Ele. O Natal acaba com a distância entre Deus e a humanidade. Deus desce do céu à terra para elevar a terra ao céu. É por causa do Natal que nós podemos sonhar de verdade com o céu. É uma conquista dele, que do céu veio a nós, para levar-nos até o céu. A anunciação que nós lemos no Evangelho de hoje foi para Maria. O anúncio de que Jesus Cristo, de que Deus entraria na história da humanidade. Hoje, esse anúncio se repete. Não mais para Maria, mas para mim e para você. A anunciação hoje é para nós, para nossa história. E o nascimento de Jesus, que de novo quer acontecer em 25 de dezembro, não é mais no seio virginal de Maria, mas é na manjedoura do coração de cada ser humano. É ali que Deus quer nascer. Mais importante do que Jesus Cristo ter entrado na história da humanidade é o fato de que Jesus quer entrar na história de cada pessoa individualmente considerada. Deus quer nascer na sua casa, na sua história, na sua vida, e ali fazer morada. Para concluir, Deus age por meio da abertura generosa de homens e mulheres à sua ação. Claro que Deus podia fazer tudo sozinho, mas por amor ele se faz necessidade. Prefere contar conosco. E é a partir da generosa abertura e disponibilidade de cada pessoa que Deus age na história. O amor de Deus se manifesta no serviço concreto aos irmãos e irmãs, principalmente os pobres e sofredores. Deus continua a mandar o anjo aos seus filhos e filhas com o mesmo anúncio, com o mesmo chamado, com a mesma pergunta, com o mesmo convite. Que nós se façamos do nosso coração um novo útero no qual Jesus possa nascer. Que nós possamos ser como Maria, aqueles que geram a presença de Jesus no mundo. O que é a presença de Jesus no mundo? É a salvação dos sofredores? É o amor encarnado e praticado? Cada nosso gesto de amor faz Jesus nascer no mundo. Cada nossa mão estendida a quem precisa faz Jesus nascer no mundo. Cada nosso perdão pedido ou oferecido faz Jesus nascer no mundo. Cada nosso gesto
de dar a quem tem fome, de dar a quem tem sede, de acolher o estrangeiro, de visitar o doente, o preso, de vestir o nu. Faz Jesus nascer no mundo. Termino dizendo qual é a nossa resposta a esse convite tão forte. Que seja como Maria. Eis aqui. Eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se. E assim nós nos tornamos coparticipantes na obra da salvação de Deus na história humana. Seja assim para nós o Natal. Natal do amor, Natal do perdão, Natal da solidariedade, Natal da abertura, Natal do bem praticado a cada um. Feliz Natal! E até a nossa próxima catequese da semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e Santo Natal para você e para sua família. Que o menino Jesus encontre na sua casa uma hospedaria para nascer. Tchau.